Sejam bem-vindos de volta. Estamos falando sobre segmentação dos treinos de musculação, agora na parte 2, na qual vou falar os grupos musculares que acho interessante colocar juntos, ok? Então, como falado anteriormente, o treino A são todos os músculos. Então não tem muito o que falar. O treino, o sujeito vai treinar pelo menos um exercício para o grupo muscular todas as vezes, todas as sessões de treinamento que ele vier, ok? Então não tem necessidade de ficar me atendo a esse tipo de treinamento. Passando para o treino AB, nós temos a seguinte situação: o sujeito vai ter o treinamento A, o sujeito vai ter o treinamento B. Um dia ele vai fazer o treino A, outro dia ele vai fazer o treino B. Darei aqui duas sugestões de treinos que considero interessante, correto? Então acho interessante estar colocando primeiro o treino peito, bíceps, vou abreviar aqui para não perder muito tempo, e quadríceps, correto? Então o sujeito aqui, se for pegar no desenho, eu estou fazendo toda a parte da frente dele: peitoral, bíceps e quadríceps. No treino B, vamos ter costas, vamos ter tríceps e vamos ter posterior de coxa. No caso, falta ainda panturrilha e abdominal, correto? Então podemos botar panturrilha aqui, ou abdominal, e no outro, ou panturrilha, ou abdominal. Como o sujeito achar mais interessante, correto? É possível ainda fazer a panturrilha aqui, no treino B, e realizar abdominal, por exemplo, supra no dia B e infra no dia A, correto? Se pegar o abdômen, ele tem a parte supra, que é a região mais superior acima do umbigo, os oblíquos, que é a parte lateral do abdômen, e a parte infra, que é a parte inferior abaixo do umbigo. Como é um treinamento intermediário, fazendo apenas para duas das três partes do abdômen, já está bastante satisfatório o treino. Então o sujeito pode escolher um segmento do abdômen aqui, outro segmento do abdômen aqui, sem problema nenhum. Ou deixar num treino, faz dois exercícios para segmentos diferentes aqui, e no outro trabalha somente a panturrilha. Um segundo exemplo, então, para esse tipo de segmentação, poderia ser o seguinte: temos treino A, temos treino B. Então o sujeito vai treinar aqui também peito, só que em vez de bíceps trabalharemos o tríceps, permanece o quadríceps. A panturrilha também seria ou o abdominal aqui, poderia ser realizado no treino A. Aqui no treino B, então, o sujeito voltaria a fazer costas, igual, sai o tríceps, que foi para o treino A, entra o bíceps, correto? Neste caso, permaneceria o posterior de coxa, e aí, de acordo com a necessidade do aluno, panturrilha ou abdômen. Como que eu particularmente prefiro separar meu treino em relação ao abdômen e panturrilha? Bom, eu tento primeiro verificar quais são os dias da semana que eu tenho mais tempo para permanecer na academia. Então, se eu tenho, por exemplo, o sujeito vai treinar segunda, terça e depois quinta e sexta, correto? Se eu tenho mais tempo na segunda e na quinta, então eu vou deixar o treino A, aqui vai ficar A, B, correto? Então eu posso deixar no treino A, que eu tenho mais tempo, a panturrilha e o abdominal. E na terça-feira, na sexta, que eu tenho menos tempo, eu retiro daí o abdominal e a panturrilha. Então eu dou uma encurtada aqui, de uns 10, 15 minutos no treino, por causa da minha rotina, do meu dia a dia. Agora, se não existe esse empecilho de tempo, eu particularmente treino com abdominal nos 2 dias e a panturrilha é indiferente. Então eu apaguei aqui o quadro para dar continuidade ao nosso treino. E então ficou faltando agora o treino
BC, correto? Então o treino do sujeito ele será dividido em 3 treinos: o treino A, o treino B e o treino C. Uma sugestão que dou é trabalhar então no treino A peito e bíceps, no treino B perna e ombro, e no treino C seria costas e o tríceps, correto? Então, neste caso, o abdômen ele pode ser feito todos os dias: abdominal, abdominal e abdominal. Lembrando que a gente tem 3 segmentos, correto? Supra, oblíquo e infra. Então pode ser aqui abdominal supra, abdominal oblíquo e abdominal infra. Uma segunda sugestão para esse tipo de treino seria A, B, C. Peito e tríceps, abdominal, perna, abdominal, costas no treino C, junto com bíceps, mais abdominal. Novamente, abdominal supra, oblíquo e infra, correto? Ou infra, supra e oblíquo, não tem necessariamente que ser supra, oblíquo e infra, não tem problema nenhum. E observe agora que o ombro eu descartei deste treino, como eu fiz também, só para recapitular, no treino AB. Lembre que no treino AB eu fiz peito, faltou um I aqui, costas, bíceps, correto? Tríceps, aqui, e tinha ainda quadríceps, posterior de coxa e abdominal. Abdominal mais a panturrilha, que poderia ficar aonde o sujeito quisesse. O ombro aqui ele não foi posto, justamente eu não falei antes porque eu vou comentar agora. Então o ombro aqui neste tipo de treino ele pode ser jogado tanto no treino A quanto no treino C. Esta característica de treino que eu fiz, esse segundo exemplo de segmentação, ele dá ênfase aqui no treino B só para a perna. Então eu tiro o ombro que estava aqui, jogo ou para o treino A ou para o treino C e acabo dando mais tempo para a perna, visto que ele só vai ser treinado uma vez por semana, ok? Então eu acabo fazendo isso para poder fazer um volume um pouquinho maior de exercício. No caso do ombro, para o treino A e B, a gente vai fazer algo parecido, correto? A gente pode fazer com que o ombro seja trabalhado ou em A, ombro, ou em A, ou em B, correto? Outra alternativa, lembra que eu comentei que no treino A, a gente, do AB, falando aqui ainda do treino AB, a gente treinou a parte da frente no A e a parte de trás no treino B, correto? Então com o ombro seria a mesma coisa. No treino A a gente pegaria a parte anterior do ombro, e na parte B, no treino B, pegaria posterior de ombro, Não tem uma regra muito definida, certo, para estar fazendo isso. É uma possibilidade, ou então jogar no treino A ou no treino B, baseado naquilo que eu tinha comentado antes do horário. Então, se tu quiser manobrar um treino A ou treino B, para um ficar um pouco mais curto, o outro um pouco mais longo, você pode fazer isso. Tem alguns alunos meus que não se adaptam muito em treinar ombro no mesmo dia de peitoral, ainda mais quando eles realizam supino reto ou supino inclinado, que exigem um pouco mais dos ombros, correto? Então é possível também fazer um teste, ver onde é que o aluno se adapta melhor e jogar o ombro. O treino
Esses treinos que eu passei são os mais comuns. Existem outros tipos de segmentação, que é para atletas avançados, mas que aqui não é o objetivo, correto? Tenha um bom dia.